alguns autores e autoras já contribuíram para a definição desse construto que é a diversidade. Fleury, por exemplo, define diversidade como resultado da interação entre indivíduos com diferentes identidades convivendo no mesmo sistema social. Thomas, por sua vez, na sua definição de diversidade, já lista alguns aspectos assim mais abrangentes, como idade, formação escolar, origem geográfica, personalidade, orientação sexual, estilo de vida, entre outros fatores. Robbins, por sua vez, defende que a gente deva dividir esse construto em dois níveis, a diversidade de nível superficial e a diversidade de nível profundo. O nível superficial também é chamado de diversidade biodemográfica, que diz sobre as características que são identificadas imediatamente no sujeito, ou seja, idade, raça, etnia, gênero. E ele defende que esse tipo de diversidade não diz muito sobre os pensamentos ou competências desses sujeitos e contribui para que a gente crie estereótipos em cima da aparência deles. Já a diversidade no nível profundo é a que vai dizer sobre aspectos subjetivos do sujeito, como personalidade, habilidades, pensamentos e valores que o sujeito carrega consigo. Na literatura que a gente acessou, o nível profundo de diversidade é o que os gestores buscam usar de forma estratégica nas organizações. E você, já parou para pensar como é que o construto de diversidade foi ganhando espaço e visibilidade dentro do cenário organizacional? Quais são os seus antecedentes? Pois então, com o movimento de crescimento da diversidade organizacional acontecendo, surgiu a necessidade de uma administração dela em decorrência do aumento da mão de obra e da busca por maiores vantagens competitivas. Com isso, surgiram legislações em razão de mobilizações sociais, da globalização das empresas, de migrações em busca de empregos em países mais desenvolvidos, de estruturas de trabalho multifuncionais e de políticas de responsabilidade social corporativa. Essa tendência em voltar-se para o tema também está associada às descobertas de estudos que relacionaram a diversidade dos integrantes ao aumento da performance em equipe e, consequentemente, ao aumento dos resultados organizacionais. Ainda existem muitas diferenças e inconsistências quando se fala de diversidade para as organizações, muito porque o ambiente e o contexto acabam por ter um grande impacto nesses efeitos da diversidade dentro dos contextos organizacionais. Dialogando a favor da diversidade dentro dessas organizações, é sabido que empresas que põem em prática políticas inclusivas, quando na formação tanto de equipes quanto do executivo, no quesito de gênero e nacionalidade, eles chegavam à conclusão que as organizações com quadros funcionários mais diversificados acabavam por alcançar resultados financeiros superiores aos demais, um retorno líquido de algo em torno de 50% a mais que as outras. Quando explorada essa questão em um nível mais profundo, no que diz respeito à realização de tarefas, a influência é muito positiva nos resultados das equipes, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Ou seja, essas informações, além de confirmar a relação entre diversidade e resultados positivos, expõem um enorme valor dessa diversidade na composição de times e equipes de trabalho. É claro que esses resultados dessa relação nem sempre são iguais, já que estamos falando de diversidade. Diferentes tipos de diversidade possuem diferentes efeitos sobre os resultados dessas equipes, já que eles vão se correlacionar de maneiras diferentes também. Falando um pouco sobre os correlatos, eles podem ser entendidos como os fatores que mediam a influência exercida por uma força de trabalho heterogênea sobre os potenciais desdobramentos dessa diversidade. Simplificando, seriam os efeitos positivos ou negativos influenciados positivo ou negativamente pela presença ou não de cada um desses fatores. E a gente pode encontrar que os fatores mais buscados são tempo, interação, extensão de diversidade, conflito de tarefa, treinamento, tipo de cultura organizacional, comunicação interna, compartilhamento de informação, rede de relacionamento. No que diz respeito às demais pesquisas que podem ser feitas na área, seria interessante que os pesquisadores procurassem compreender mais a dinâmica social dentro de cada organização, inclusive dos indivíduos que são silenciados, por discursos e práticas discriminatórias. Seria interessante entender o quanto esse processo é silenciado, quais seriam os seus motivos e também quais seriam as suas consequências psicológicas, sociais, organizacionais e econômicas. Já para as empresas, seria interessante que elas compreendessem que a formulação e também a implementação de políticas organizacionais são importantes para além do campo econômico e que aspectos como relação de trabalho, ética, diferença e legitimidade
eles demandam mais do que somente formalizar essas intenções no papel. É necessário colocar em prática. Para concluir, a gente percebeu que tem pouca pesquisa, né, publicada acerca do tema da diversidade nas organizações e que, portanto, seria muito interessante, né, uma maior adesão do assunto por parte dos pesquisadores da área. Então, em termos gerais, nós entendemos que os gestores devem adotar medidas administrativas que garantam que os atributos pessoais ou de grupo sejam considerados recursos para melhorar o desempenho da organização. Dessa forma, é necessário que a questão da diversidade nas empresas não seja somente um discurso, e sim algo a ser desejado pelos gestores. É preciso que seja feito um planejamento de carreira realista para que as minorias, são essas as mulheres, as pessoas negras, a comunidade LGBTQIA+, alcancem cargos maiores dentro da empresa. Para isso é legal que se ofereçam treinamentos ou bolsas de estudo para que consigam desenvolver as suas habilidades e estarem sempre atualizados dentro da sua área de atuação. É preciso também que se tenha uma política social séria que repreenda as ações ou falas discriminatórias para que esses funcionários também consigam se sentir em um ambiente seguro e assim fortalecer a confiança na empresa, fazendo-os querer permanecer ali trabalhando. Além disso, é importante ter igualdade de benefícios para casais fora do padrão heteronormativo, levantar campanhas de conscientização, sensibilização e apoio a, por exemplo, ONGs de acolhimento LGBTQIA+, dentro de outras iniciativas, como montar uma creche dentro da sede da empresa para que as mães consigam ter tranquilidade de deixar os seus filhos em um ambiente seguro e poder se concentrar por completo no trabalho que estão desenvolvendo. Sempre procurando incluir nas responsabilidades da gestão medidas que promovam um ambiente facilitador para que os benefícios da diversidade possam ser potencializados.